O que Machado de Assis, Ernest Hemingway, Stephen King e Virginia Woolf têm em comum? Sim, desde a prosa musical de Virginia Woolf até as tiradas originais de Machado, todos eles são mestres da descrição. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podia chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. Uma descrição assim é crocante, é gostosa, é fluida, é original, é rica em simbolismo, mas principalmente é cheia de técnica. Então hoje a gente vai aprender a descrever como os mestres. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Olivia Lober, eu sou escritora de fantasia, editora e leitora crítica e hoje eu vou te ensinar absolutamente tudo o que você precisa saber para escrever excelentes descrições em 10 passos. A descrição é pelo menos 50% de um livro, então se você quiser aprender a escrever bons livros, você precisa aprender a escrever boas descrições. E uma descrição de mestre, ela é boa em várias camadas, do macro ao micro. Ou seja, ela não só descreve muito bem o que ela está descrevendo, mas ela também escolhe muito bem o que ela vai descrever. Então hoje a gente vai aprender a fazer uma descrição de mestre, do conteúdo até a forma. E se você já tem um manuscrito pronto, seja conto, novela ou romance, e queira receber feedback profissional para saber como está a sua escrita e se suas descrições estão tinindo, eu presto serviços de edição e leitura crítica. Se você quiser tirar dúvidas ou pedir um orçamento, é só me mandar um e-mail. E eu tenho uma surpresa quanto a isso para quem ficar até o final do vídeo. Sem mais delongas, o primeiro passo para você fazer uma descrição de mestre é costurar para dentro. Olivia, o que é isso? Quando a gente está falando literalmente de tecido, costurar para dentro é costurar no avesso da roupa para os fios não ficarem aparecendo. Cortar todos os fiapos e deixar a escrita limpinha. Na escrita vai ser a mesma coisa, a gente vai cortar os excessos e deixar a escrita limpinha. E quando a gente cortar esses excessos, tudo que a gente deixar ali tem que ter uma serventia, ou seja, tem que ter um motivo para estar ali. E como é que a gente faz isso? Imbuindo o significado. E o melhor jeito de imbuir significado é fazendo com que suas descrições façam mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, além de bem editadas, além delas descreverem muito bem o que elas estão descrevendo, elas precisam mostrar personagem e ponto de vista, narrador e voz, tom, atmosfera e gênero, arco, tema e personagem de novo e enredo. Vamos um por um. Personagem e ponto de vista. Como diz o David Schultz, como descrever um lobisomem é a pergunta errada. A pergunta certa é como o protagonista vê o lobisomem. E a resposta é, depende se ele é um caçador ou alguém tentando escapar. A gente vai sempre descrever as coisas a partir do ponto de vista do protagonista ou do personagem do foco narrativo se você está escrevendo uma história que tem vários pontos de vista. Um arquiteto e um inspetor sanitário entram num restaurante. O arquiteto vai notar o pé direito alto e bonito. O inspetor sanitário vai notar a louça suja em cima da mesa. Então, antes de descrever algo, a gente sempre tem que se perguntar o que esse personagem vê. Narrador e voz. E aí, por falar em voz, gente, desculpa a minha voz fanha, eu estou me recuperando de uma gripe. Para falar disso, eu vou ter que falar de... Sim, você acertou. Distância narrativa. Eu sei que eu sempre falo as mesmas coisas, mas é que as coisas que eu falo são importantes. Distância narrativa é a distância entre o narrador e o personagem. E como o personagem é o acesso que o leitor tem para a história, a distância narrativa também vai definir, consequentemente, a distância entre o leitor e o personagem, o que influencia o nível de conexão que o leitor vai ter com a história. Então, uma narração distante seria algo como: no ano de 2019, um homem passeia com seu cachorro na chuva. O narrador e o personagem são entidades diferentes e é como se o narrador não tivesse intimidade com esse personagem. A prosa é distante e objetiva. Já a narração mais próxima possível é a primeira pessoa, quando o narrador e o personagem são literalmente a mesma entidade. As gotas geladas escorriam pelo meu nariz, porra, como eu odiava aquela chuva, mas Totó parecia não se importar. E aí, entre esses dois extremos, a gente tem inúmeras variações. E as suas descrições têm que respeitar a distância narrativa. Se é uma narração distante, a descrição tem que respeitar a voz do narrador, e se é uma narração próxima, tem que respeitar a voz do personagem. Tom, atmosfera, gênero e enredo. Agora aqui estava ele, correndo atrás do barco de papel pelo lado esquerdo da rua Witcham. Ele corria rápido, mas a água corria mais rápido e o barco se afastava. George ouviu um rugido profundo e viu que 40 metros colina abaixo, a água da vala caía em cascata num bueiro ainda aberto. Era um semicírculo longo e escuro, cortando meio fio, e enquanto George olhava, um galho decepado com um tronco tão escuro e lustroso quanto pele de foca despencou na mandíbula do bueiro. Ficou pendurado na beirada por um instante, então escorregou para dentro. Era para lá que seguia seu barco. Quando a gente lê esse trecho, mesmo antes de saber de onde ele é, a gente sabe que é um livro de terror, pela escolha de palavras. As nossas descrições têm que respeitar o gênero do nosso livro e a atmosfera das nossas cenas. Uma descrição assim não ia estar presente num livro de romance, por exemplo.
E além de gênero, tom e atmosfera, aqui a gente também tem um bom exemplo de prenúncio de enredo, com esse era pra lá que seguia seu barco, porque era pra lá que seguia o George também. E quem já leu ou viu It sabe o que vai acontecer com o George nesse bueiro. Arco, tema e personagem. Faísca entrou na entrada e agarrou a borda da fonte. Fechou os olhos, mas a memória que tinha enterrado há 8 anos despedaçava o caixão e escalava para fora do túmulo. Puxou o fôlego e enfiou a cabeça na água. Seu coque se desfez e, mecha por mecha, seu cabelo castanho escuro deslizou pelo pescoço e flutuou ao redor do seu rosto. Será que Hiro fazia parte de um clã agora? Não, sempre foi um lobo solitário. Esse era o problema. Com uma faca na mão, pronto para te apunhalar pelas costas. Moedas enferrujadas ladrilhavam o fundo da fonte, desejos naufragados. Hiro provavelmente vivia numa casa quieta com um jardim de inverno, como sempre quis, num bairro rico, fazendo serviços avulsos para a elite, enquanto Faísca ainda carregava um mapa de cicatrizes pelo corpo. A água gelada doía seus ossos. Pra quem curte romantasia, esse é um trecho do meu livro A Estrela Invisível. E pra dar o contexto, essa é uma cena no ponto de vista do antagonista / par romântico, que acabou de ser contratado pra matar o ex-marido dele, que ele odeia, e aí ele tá abalado, pensando se ele aceita o serviço ou não. E aí vamos prestar atenção nessas duas frases em negrito. Quando você joga uma moeda numa fonte e faz um desejo, é uma coisa esperançosa, mas ele tá vendo justamente a ferrugem das moedas, vendo elas afundadas na água, né, pensando em desejos naufragados como navios naufragados. Isso porque ele tá pensando no ex-marido que abandonou ele e em todo o futuro que eles não tiveram, tá lembrando de toda essa mágoa e desesperança. E aí o trecho da água gelada que doía seus ossos, não era só a água que machucava e não eram só seus ossos que doíam. Então a gente sempre tem que pensar no arco e nos sentimentos do nosso personagem, nessa jornada emocional, no tema da história e colocar isso como simbolismo nas nossas descrições. E eu vou falar mais sobre isso quando eu falar de simbolismo. E aí vamos pro segundo passo, que é escolher o que enfatizar. Sim, tudo isso até agora foi um passo só, ainda faltam 9, mas os outros não são tão longos e seguram na minha mão. Pra gente escolher o que descrever, é muito importante a gente enfatizar as coisas que são importantes e tirar a ênfase das coisas que não são importantes. Se você enfatiza tudo, nada vai se sobressair. Vamos dar uma olhada nessas duas cenas. Em geral, o local era tranquilo. Havia uma guarita, mas ficava vazia, e o vidro das janelas tinha sido quebrado por pedras. Não havia segurança 24 horas desde 1950 e alguma coisa. Mas havia mendigos e vagabundos às vezes. Se tinha uma coisa no pátio de trens que assustava Ed, eram eles. Homens com barbas por fazer, e pele rachada, e bolhas nas mãos e feridas nos lábios. Eles andavam sobre os trilhos por um tempo e passavam uns dias em Derry. Depois pegavam outro trem e iam para outro lugar. Às vezes não tinham alguns dedos. Normalmente estavam bêbados ou queriam saber se você tinha um cigarro. Um desses sujeitos saiu debaixo da varanda da casa 29 da rua Newbolt um dia e se ofereceu para fazer um boquete em Ed por 25 centavos. Ed recuou, a pele gelada, a boca seca como um pedaço de pano velho. Uma das narinas do mendigo estava carcomida. Dava para ver o canal vermelho e encrustado. Cena 2. Ed rastejou para debaixo da varanda. Podia sentir os batimentos martelando na cabeça agora, criando pontos brancos no seu campo de visão. O cheiro era pior lá embaixo, de bebida, suor e o perfume marrom escuro de folhas apodrecendo. Uma das janelas baixas do porão estava escondida atrás do cobertor, com uma vidraça quebrada e a outra opaca de sujeira. Ele se inclinou para frente, se sentindo quase hipnotizado. Chegou mais perto da janela, mais perto da escuridão do porão, expirando aquele cheiro de tempo, umidade e podridão seca, cada vez mais perto do negrume. E com certeza o leproso teria pego, se sua asma não tivesse escolhido aquele momento para atacar. Ele contraiu seus pulmões com um peso que era indolor, mas apavorante. Sua respiração imediatamente adquiriu aquele chiado odioso. Ele recuou e foi nessa hora que apareceu o rosto. O aparecimento foi tão repentino, tão assustador e ao mesmo tempo tão esperado, que Ed poderia não ter gritado mesmo se não estivesse no meio de um ataque de asma. Seus olhos saltaram, sua boca se abriu. A pele da testa dele era aberta em um rasgo. O osso branco, coberta por uma membrana de muco amarelo, estava visível como a lente de um holofote turvo. O nariz era uma ponte de cartilagem acima de 2 vãos vermelhos. Um olho era de um azul alegre. O outro era um buraco preenchido por uma massa de tecido esponjoso empretecido. O lábio inferior do leproso era frouxo como um pedaço de fígado. Ele não tinha lábio superior nenhum, os dentes aparentes num sorriso sarcástico. Ele esticou uma das mãos pela vidraça quebrada. Essas duas cenas são cenas de It. Em uma delas, o Ed, né, esse personagem, ele encontra um mendigo leproso. E na outra, ele encontra o It, né, a coisa, o monstro, o Pennywise disfarçado de mendigo leproso. Sem nem ter lido It, você consegue saber que a cena que ele encontra o monstro é a segunda. E como a gente sabe disso? Justamente por causa da ênfase, do suspense, da importância que o Stephen King dá para as descrições do monstro. E também a gente nota que a segunda cena é maior. Porque quanto mais descrições, mais longo, né, obviamente. Mas porque quando algo é importante, a gente se atenta aos detalhes. Quanto mais detalhado e demorado, mais importante. Então adicionar descrições é adicionar importância. Mas também, quanto mais descrições, mais longa e devagar fica a cena. Se você está descrevendo uma cena de perseguição super importante e você fica descrevendo todo o cenário com parágrafos longos, você vai enlerdar a sua cena.
Então a gente tem que sempre pensar o que a gente quer enfatizar nas nossas descrições, mas sempre tomando cuidado com o ritmo da prosa. E aí vamos para o terceiro passo, especificidade, que é usar detalhes mais específicos nas nossas descrições, porque isso gera autenticidade e identificação. Se eu falo, uma mulher ouvia a música na sala, você não sabe muito bem quem é essa mulher, não consegue enxergá-la direito, não consegue se identificar muito. Mas se eu falo, Fabiola ouvia Fun Release na sua vitrola enquanto bebia um copo de whisky, isso é muito mais específico, você consegue visualizar bem melhor a cena e você entende muito melhor quem é essa Fabiola. Mas a gente não vai escolher detalhes específicos aleatórios, né? A gente vai fazer o que eu chamo de especificidade significativa, que é justamente costurar pra dentro, ou seja, escolher detalhes que mostrem personagem, atmosfera, voz, enredo, tema, etc. Você não vai colocar a Fabiola pra ouvir Beethoven e beber whisky se isso não tem nada a ver com a personalidade da Fabiola. Vai ver a Fabiola gosta de ouvir BTS no seu fone Bluetooth JBL enquanto bebe Red Bull Tropical. Então você vai sempre escolher detalhes específicos pensando no que esses detalhes dizem sobre o seu personagem. Passo 4. Simbolismo. Para imbuir significado, a gente vai colocar simbolismo no nosso texto. E eu gosto de pensar que existem dois tipos de simbolismo, o externo e o interno. E você vai sempre misturar os dois dentro da sua história. Eu não vou me adentrar muito no externo, porque dava pra fazer um vídeo só sobre isso, mas ele é basicamente o simbolismo que vem de fora. Então tem o literário, que são referências a obras literárias. Por exemplo, Rei Leão é uma releitura de Hamlet, então você tem aquele simbolismo ali presente que vem de fora. E também a gente tem o simbolismo cultural, que seriam referências a conotações populares. Por exemplo, se seu personagem tá triste e aí começa a chover, porque a gente tem no imaginário cultural de que chuva é uma coisa triste e melancólica. E aí a gente vai ter o simbolismo interno, que é o mais importante pra gente agora. Você vai criar seu próprio simbolismo dentro do seu livro. Você vai pegar objetos, lugares e ações e você vai tornar eles simbólicos. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender o que é simbolismo. Um símbolo é uma coisa menor que representa algo maior e por isso se torna significativa. Então você vai fazer os objetos, lugares ou ações do seu livro simbolizarem coisas maiores, associando os dois por meio de padrões. Você repete aquilo, né, mostrando e não dizendo, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, a significância que aquilo tem. E aí, para tornar aquilo ainda mais significativo e impactante, você quebra aquele padrão. Então você precisa mostrar seu símbolo pelo menos 3 vezes. A primeira é para apresentar a existência e o significado do símbolo. A segunda é para estabelecer o padrão e reiterar a importância daquilo. E a terceira é para quebrar. Vamos pensar no cachorro de Ainda Estou Aqui. Na primeira cena do filme, eles pegam esse cachorro. E ao longo do filme você vê o cachorro se tornando parte da família. O que esse cachorro representa? 3 coisas. Primeiro, ele representa uma família completa. Isso seria simbolismo externo, né? Porque essa já é a imagem que a gente tem da família quadrangular brasileira. Pai, mãe, 2 filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom no frio de agosto. Mas também é simbolismo interno, porque o cachorro simboliza uma família completa num filme que é sobre uma família sendo desfeita pela ditadura. O segundo significado do cachorro é a inocência. Tanto porque o cachorro em si é inocente, ele é um animal, né? E esse especificamente é todo pequenininho e fofo, né? Então a gente tem um jogo meio que de design de personagem do cachorro. Se fosse um Rottweiler, por exemplo, essa simbologia seria diferente. E isso é simbolismo externo. E aí também esse cachorro simboliza a inocência das crianças. Simbolismo interno. Elas brincam na rua, elas vão à praia, elas brincam com o cachorro, elas são crianças, elas são inocentes. Agora, o que narrativamente precisa acontecer com esse cachorro para ele atingir o potencial da sua simbologia? Sim, o cachorro precisa morrer. Nunca pensei que eu ia falar isso sobre um filme com um cachorro. E aí a gente tem a terceira simbologia. A gente nunca vê o Marcelo Rubens Paiva morrendo no filme, tal qual a família nunca viu. Ele desaparece e depois a gente nunca mais vê ele. Então quando o cachorro morre, algo se quebra. A gente vê uma morte, algo se torna irreversível. A inocência daquelas crianças é perdida. Aquela família completa é perdida. Então a morte do cachorro também simboliza a morte do Marcelo Rubens Paiva. Porque essa família não está sendo destruída por causa da morte de um cachorro. Ela está sendo destruída pela ditadura, porque a ditadura sequestrou, torturou e matou esse pai. Então, da próxima vez que você assistir um filme, nota os objetos que aparecem várias vezes, os personagens, as ações, os lugares, e tenta entender o que eles simbolizam. E a última coisa que a gente precisa saber para escrever um bom simbolismo é que a coisa mais importante é a sutileza. Pelo simples motivo de que, se não for sutil, não é simbolismo. Se o símbolo é algo menor que se torna significativo por representar algo maior, se você coloca o algo menor e o algo maior lado a lado, o algo menor se torna obsoleto. Ele perde sua serventia e você perde seu simbolismo. Então, se você escreve algo do tipo, e a corrente do colar foi consertada, tal qual o relacionamento dos dois, não só você está presumindo que o seu leitor é burro, que ele não consegue interpretar isso sozinho, mas você também está destruindo o seu simbolismo. Ai, Olivia, mas e se o leitor não interpretar direito? Vai ter leitor que vai interpretar e vai ter leitor que não vai interpretar, e esse problema não é seu. Seu trabalho é escrever um bom livro. Ler é o trabalho do leitor, e você não pode fazer o trabalho do leitor por ele.
Você nunca pode escrever seu livro pensando no leitor mais burro e desatento possível, porque isso vai tornar seu livro absolutamente horrível para todos os outros leitores. E aí, para atingir essa sutileza, a gente vai para o nosso próximo passo, que é mostrar e não dizer. Não vou me aprofundar tanto nisso, porque já tem toda uma playlist no canal só sobre isso, que eu vou botar o link aqui embaixo. Mas, para resumir, dizer é usar explicações para ditar o que está acontecendo na história, informando diretamente o leitor o que o personagem está sentindo e pensando, entre outras coisas. Ou seja, dizer é como se fosse resumir. Exemplo, Rafael estava com raiva. Já mostrar é usar detalhes, ações e imagens para descrever ao leitor o que está acontecendo na história, permitindo que o leitor vivencie a informação através de dedução do contexto da cena, ou seja, dramatizar. Exemplo, Rafael cerrou os punhos. A gente pode pensar nisso como descreva, não explique. Não significa que a gente nunca possa explicar nada, mas os momentos de maior importância e impacto emocional a gente precisa descrever. Outra distinção importante pensando nesse âmbito é a diferença entre sumário narrativo e cena. Sumário narrativo é a apresentação generalizada de uma série de eventos normalmente rotineiros que reduz a extensão de tempo da narrativa. Isso é um dos jeitos de dizer. Exemplo, as 3 crianças Baudelaire moravam com seus pais numa enorme mansão e vez ou outra seus pais permitiam que pegassem sozinhos um bonde até a praia, onde eles passavam o dia como se estivessem de férias. Já a cena é a dramatização de eventos que estão acontecendo naquele momento da história, entre aspas, em tempo real, sem contexto ou explicação. Escrever algo em cena é mostrar, né? Os dois são basicamente sinônimos, e como exemplo a gente tem: quando acordo, o outro lado da cama está frio. Meus dedos se esticam procurando o calor de Prim, mas só encontro a coberta áspera do colchão. Ela deve ter tido pesadelo e pulado para a cama da mãe. É claro, hoje é dia da colheita. Olivia, quer dizer que eu nunca posso escrever nada em sumário narrativo e eu preciso escrever tudo em cena? Não, senão seu livro ia ter 1000 páginas e ia ser absolutamente insuportável. Você vai escrever em cena o que é importante e você vai escrever em sumário narrativo o que não é importante. Por quê? A distância narrativa do sumário narrativo é sempre maior. Isso cria uma distância emocional entre o leitor e o texto, porque faz o leitor ficar distante do momento real do personagem. Gera um menor envolvimento e aí isso acaba infantilizando a sua prosa. Qual o problema disso? Nenhum. Esse exemplo de Desventuras em Série, eu literalmente tenho Desventuras em Série tatuado na minha pele. Eu amo Desventuras em Série. É uma das séries que me formou como leitora, mas, como você pode perceber, é um livro infanto-juvenil. Então tem problema a prosa estar infantilizada? Não, não tem problema nenhum. Faz parte do gênero, da voz e do tom do livro. Agora, se você não está escrevendo um livro infantil ou infanto-juvenil, e você não tem um motivo estético muito claro para infantilizar sua prosa, você não deveria escrever um bando de coisas em sumário narrativo, porque isso distancia os seus leitores. Então a gente tem que sempre pensar nas nossas intenções e usar as ferramentas de acordo. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar tudo isso e a gente vai evoluir. Existe o dizer, que é Rafael estava com raiva. Existe o mostrar, só que clichê, que é Rafael cerrou os punhos. E existe o mostrar, só que melhor, tipo Rafael passou a quinta e agarrou o volante. Mas Olivia, isso sozinho não tem significado nenhum. Correto, não tem significado nenhum. Mas isso não vai acontecer no vácuo, né? Isso vai acontecer nesse nosso livro imaginário cujo protagonista é o Rafael. E aí a gente vai criar esse simbolismo e associar isso a algo. Então, digamos, o livro começa e a gente vê que o Rafael é um cara triste, que mora num apart-hotel chinfrim, tem a mesma rotina sempre, vai pro trabalho, não aguenta mais. Ele usa uma aliança, mas ele não mora com ninguém. E aí o colega de trabalho dele chama ele pra beber, depois do expediente, e ele fala, pô, não, eu tenho um encontro hoje à noite. E aí o colega dele fica super feliz e fala, cara, que bom, tá na hora de você superar a Valéria. E aí ele chega em casa do trabalho, não vai pra nenhum encontro, e aí, sei lá, tem um boleto embaixo da porta, ele joga numa pilha de boletos atrasados em cima da mesa. E aí ele recebe uma mensagem do consultor financeiro dele, falando, já conseguiu vender o carro? E aí ele responde, não, ainda não, nenhum comprador. E aí ele vai e entra na OLX, ou sei lá, onde as pessoas vendem carros usados, eu não faço a menor ideia. E aí tá lá na conta dele de vendedor, o carro dele lá, e tá escrito rascunho, e aí tem um botão postar. E aí o dedo dele vai pra cima desse botão postar, mas aí ele tem uma memória. Tá ele e uma mulher numa lojinha de cacareco, e aí essa mulher pega um chaveirinho de ursinho de pelúcia, aqueles abraçadinhos no coração, e fala com uma vozinha fina, eu te amo, Rafael. E aí ele ri e abraça ela e fala, eu vou comprar esse ursinho pra você. E ela fala, tipo, esse é o presente mais brega da face da terra. E aí o Rafael fala, eu sou brega por você. E ela revira os olhos e ela tá lá remexendo nos cacarecos. E aí ele chega atrás dela e fala, eu posso comprar esse ursinho? E aí a gente pendura no retrovisor do nosso carro, quando a gente vê um carro em uma casa e estiver casado. E aí ele jura que ela vai revirar os olhos de novo, mas quando ela vira, ela tá com um sorriso lindo no rosto. E aí ela fala, tá bem. E aí ele fala, tá bem? E ela fala, tá bem. E aí ele vai pro caixa devagar, olhando pra ela, e ela ri. E aí ele vai e paga e volta e mostra a sacola com o ursinho. E ela dá um selinho nele, e ele vai e beija ela mais demorado. E ele pensa, eu nunca quero largar. E aí o Rafael do presente tira o dedo do botão do OLX e bloqueia o celular.
E aí vários dias se passam, a gente vê coisas novas na rotina dele, blá blá blá, e um dia ele tá saindo pro trabalho e o porteiro entrega a ele um envelope daqueles grandes laranjas e ele abre na portaria e vê escrito no documento: Eu, Valéria da Silva Gurgel, declaro que desejo divorciar do meu marido, Rafael Ferreira Gurgel, por meio dessa carta. E aí, de repente, ele não ouve mais nada, ele não consegue ler mais nada, e o porteiro tá falando com ele, ele não tá ouvindo. E aí ele desce pra garagem e entra no carro, joga o envelope no banco de carona. E aí ele sai da garagem e começa a dirigir. E aí ele vê que a rua tá vazia, e ele acelera mais, e ele tá no meio da cidade, mas ele acelera, e o sinal tá vermelho, mas ele passa, e o carro vai ficando rápido, e a visão dele tá borrada, e a paisagem tá borrada, tá passando rápido, e ele não tá enxergando nada direito, ele só vê o laranja do envelope e o vermelho do coração de ursinho balançando no retrovisor, e ele passa a quinta e agarra o volante. Eu falei que eu não ia me alongar, isso foi muito, muito longo, mas eu preciso falar outra coisa? Não. Passo 6. Usar a linguagem concreta. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta do escritor Brandon Sanderson chamada pirâmide de abstração. O concreto são justamente as cenas e ações, e o abstrato são as introspecções do personagem e as explicações do mundo. A base da pirâmide, ela tem que ser concreta para sustentar o abstrato. O que isso significa? É meio como se você tivesse que merecer o abstrato do seu livro. O concreto vai fazer o seu leitor se assentar e se engajar na sua história para então tornar o abstrato significativo, e não apenas chato, genérico e distante. Vamos entender isso melhor. Cena. Rafael pegou o copo da bancada e bebeu um gole da vitamina verde. Introspecção. Ele sabia que nunca ia amar novamente. E o que era o amor? Uma fraude, uma ilusão, uma historinha que os adultos contavam para as crianças na hora de dormir. Explicação. Já fazia um ano que sua ex-mulher tinha pedido divórcio, mas Rafael ainda tinha esperança que ela fosse deixar o namorado e voltar para ele. Então o que a gente vai fazer? Não só a gente vai escrever mais concreto do que abstrato, a gente também vai tornar o abstrato mais concreto. E como é que a gente vai fazer isso? Rafael pegou o copo da bancada e bebeu um gole da vitamina. Ele nunca ia amar de novo. Casamento era como aquela vitamina de espinafre. A propaganda dizia que fazia bem para o sistema imunológico, mas quando você bebia tinha gosto de merda. A gente começa com a cena e a ação da cena gatilha a introspecção do personagem. Tem um motivo para aquele personagem estar pensando aquilo naquele momento e isso se torna atrelado à cena. Olivia, mas e a explicação de mundo? A gente vai transformar a explicação de mundo em introspecção do personagem ou em cena. Porque sem isso, ela vai sempre ser abstrata e distante. Porque a explicação de mundo, ela é sempre o autor se intrometendo dentro do texto para poder explicar alguma coisa pro leitor. Ou ele vai explicar uma coisa que o personagem já sabe, ou ele vai explicar uma coisa que o personagem não sabe. E não tem nenhum motivo pro personagem ficar pensando coisas que ele já sabe e muito menos coisas que ele não sabe. Então é como se a explicação de mundo fosse intrinsecamente adiegética, e a gente precisa tornar ela diegética. Que nem a gente fez naquele exemplo do Rafael dirigindo. Em nenhum momento eu falei, o Rafael e a Valéria terminaram, o Rafael não superou a Valéria, o Rafael está triste, mas dá pra inferir todas essas coisas da cena. E vamos pro passo 7, que é usar os 5 sentidos quando a gente estiver descrevendo. Porque quanto mais sensorial, mais imersivo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever a imagem da cena, né? O visual, a paisagem. E aí depois a gente vai adicionar os outros sentidos. Você vai usar todos os sentidos para todas as descrições de todas as cenas? Não, você vai usar os sentidos relevantes para o momento, tipo o suor na mão do Rafael no volante, ou o som das buzinas, ou qualquer coisa do tipo. E aí o próximo passo é 8 palavras para cortar. E aí a gente começa a entrar cada vez mais na prosa, né? A gente está indo do macro pro micro. E editar sua escrita com excelência é essencial para descrever com excelência. Eu tenho um vídeo todo só sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Mas o que é importante para entender é: os escritores iniciantes erram sempre as mesmas coisas. E aí quando eu falo dessa lista de palavras para cortar, as pessoas normalmente vêm me perguntar: mas Olivia, se todo mundo cortar as mesmas palavras, não vai ficar todo mundo escrevendo igual? A resposta é não. Justamente o contrário. A sua escrita é uma linda porcelana. Só que ela está coberta de lama, de modo que não dá pra ver a estampa embaixo. E é justamente quando você tira essa lama que você passa a conseguir enxergar muitos verbos. Passa a conseguir enxergar o seu estilo de escritor e a sua voz. Então vamos lá, basicamente você vai cortar adjetivos e advérbios desnecessários, tipo o elefante grande correu rapidamente. Frases óbvias, tipo pegou com a mão ou pensou consigo mesmo. Verbos fracos, que são os verbos genéricos, né? Quanto mais genérico o verbo, mais fraco. Os verbos específicos, eles tornam sua prosa mais forte, mais interessante, né? Então, botar o cinto é mais fraco que afivelar o cinto. Palavras bengala, que são as palavras nas quais você se apoia o tempo todo para escrever, repete o tempo todo, sem necessidade.
Cada escritor tem as suas, né? Então você tem que descobrir e sair cortando elas. Sugiro que você use um daqueles aplicativos de contadores de palavras, né? Que eles te dizem quais são as palavras que você mais usou. Metáforas fracas e repetitivas, que é quando você usa sempre a mesma ideia para fazer uma metáfora. Tipo, você sempre compara tudo ao oceano, você sempre fala dos sorrisos dos personagens, etc. Qual o problema disso, na verdade? Quando você não usa especificidade significativa e costurar pra dentro. Se você tá escrevendo um livro sobre um pescador, beleza, você pode fazer um ecossistema de metáforas com o oceano. Mas se seu livro não tem nada a ver com isso, é melhor você pensar numa metáfora que tenha mais a ver com isso. Pensar no ecossistema linguístico do seu livro e usar ele para criar especificidade e simbolismo. Descrições fora de ordem, não intencionais. Se elas forem intencionais, perfeito, use. Mas se elas não forem intencionais, não usa, porque isso aumenta a distância narrativa e desengaja o leitor, porque tira ele da cena. Tipo, o João entrou no elevador depois de um momento de hesitação. Primeiro o João hesita, depois ele entra no elevador. Então, quando você escreve isso, o leitor tá, tipo, imaginando o João entrar no elevador, e aí depois ele meio que tem que rebobinar a cena na mente dele pra pensar que o João hesitou antes de entrar no elevador. E aí isso meio que lembra o leitor que ele tá lendo uma história, ao invés de deixar ele só viver aquilo imerso. Então, quando não é intencional, é bom evitar. E por fim, verbos filtro, que são verbos indicativos de percepção, tipo olhar, sentir, ver, ouvir, etc. Ao invés de falar que o Rafael viu 3 homens subindo um morro, você fala 3 homens subiram um morro. A gente já tá no ponto de vista do Rafael, a gente já sabe que ele tá vendo as coisas, e aí quando você usa o verbo filtro, você cria uma camada a mais entre o leitor e a história. É como se o leitor estivesse vendo o Rafael ver, ao invés de ver as coisas por si só. Então isso acaba aumentando a distância narrativa desnecessariamente. E aí nosso próximo passo é cortar a prosa púrpura. O que é prosa púrpura? É uma linguagem demasiadamente ornamentada, ou seja, complexidade pela complexidade, convoluta, que falta clareza, clichê, que falta originalidade, e melodramática, que tem linguagem intensa que não é apoiada pelo impacto emocional da obra. A gente quer que a nossa linguagem seja clara, significativa e cheia de impacto emocional. Ou seja, a gente quer uma prosa descritiva, e não púrpura, que é justamente clara, a complexidade nunca impede a clareza, original, o uso de linguagem é fresco e surpreendente, tem um estilo autoral distinto, e apropriado emocionalmente, a escolha de palavras reflete o impacto emocional da obra. Se você vai descrever que o Rafael agarrou o caule da flor e inalou seu aroma, que empesteou seus poros, sendo que o Rafael tá só pegando uma flor e sentindo, isso é melodramático, porque a descrição não está de acordo com o impacto emocional daquele momento, daquela obra. Não adicionem nada, é só gratuito e complexo e convoluto desnecessariamente. Para você fazer uma descrição tão detalhada e complexa, então tem que ser a flor que o Rafael tinha no casamento e aquele aroma deixou ele muito perturbado naquele momento, alguma coisa assim. E é justamente quando a gente vai limpando essa sujeira, as palavras bengala, a prosa púrpura e tudo mais, que a gente vai descobrindo o nosso estilo autoral distinto e vai fortalecendo a nossa prosa. E aí o último passo é variar a estrutura das sentenças. E aí eu vou ler essa citação do Gary Provost, que eu acho que já diz tudo. Essa é uma frase de 7 palavras. E mais uma frase de 7 palavras. Aqui vai outra frase de 7 palavras. Não é errado usar só 7 palavras, mas muitas frases como essa ficam monótonas. Escute o que está acontecendo no texto. O ritmo da escrita está ficando chato. É como uma palestra que não acaba. Nossa orelha pede um pouco de variação. Agora escuta. Quando eu vario o comprimento da sentença, eu crio música. Música. A escrita canta. Ela tem um ritmo agradável, uma cadência, uma harmonia. Uso frases curtas e eu uso frases de médio comprimento. E às vezes, quando sei que o leitor está descansado, eu o engajo com uma sentença de tamanho considerável. Uma frase que arde com energia e se ergue com o ímpeto de um crescendo, o rufar dos tambores, o chocar de símbolos que diz, escuta isso é importante. Então escreva com uma combinação de frases curtas, médias e longas. Crie um som que seja agradável à orelha do leitor. Não escreva palavras, escreva música. E com isso a gente chega no final do vídeo. Esses são os 10 passos que você precisa seguir para escrever parágrafos específicos, significativos, engajantes, imersivos, bonitos, impactantes, bem editados e musicais para você descrever que nem um escritor profissional. Eu originalmente dei essa aula como uma live aqui no canal, e aí lá nessa live tem um passo bônus, o passo 11, que é uma mini aulinha de fonética, e também tem toda uma parte que eu respondo perguntas e também que eu edito um texto de um dos alunos ao vivo, aplicando todos esses passos que eu falei agora. Então se você quiser ver a live, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você quiser continuar estudando e evoluindo a sua escrita, eu tenho toda uma playlist sobre como editar a sua prosa, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. E aí um presentinho
gostinho pra quem ficou até o final desse vídeo longo. Eu quero fazer um vídeo editando as primeiras páginas dos projetos de vocês. Então, se você quiser ter as 2 primeiras laudas do seu manuscrito editadas de graça e ainda ter a chance de perder a vergonha de mostrar seu texto para outras pessoas, que é uma habilidade difícil, mas que todo autor precisa desenvolver, tem um formulário aqui embaixo com todas as informações para você preencher e para você enviar seu texto. E aí eu vou mandar também todo o feedback que eu fizer no vídeo por e-mail também para cada pessoa que tiver seu texto editado. Animada para ler o texto de vocês. E aí, pra finalizar, hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de agradecer as pessoas que se inscreveram recentemente, eu queria agradecer a todo mundo que comenta nos meus vídeos. Às vezes eu fico muito desanimada com o meu canal, mas aí sempre que eu posto um vídeo, eu vejo os comentários de vocês e isso me deixa com vontade de continuar e faz meu dia sempre. Então eu queria agradecer a todos os comentaristas frequentes, vocês me enchem de inspiração e deixam meu coração muito quentinho. Muito, muito obrigada, vocês acabaram de ganhar 21 anos de sorte na carreira literária de vocês. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, tá longe. Então, uma narração distante seria algo tipo: no ano de 2019, um cachorro passeia com seu homem na chuva. Muito bom.